gente, tudo bem? Mais um Guararapes VetCast e hoje com a participação mega especial dos nossos convidados do Laboratório Cearense de Diagnóstico, LCD. Estamos aqui com a doutora Mirelle, doutor Avatar e doutor Robério. Muito bom ter vocês aqui, pessoal, é um prazer imenso. Como é que vocês estão? Estamos bem. Ansiosos para começar. Vamos começar. Hoje a gente vai falar muita coisa bacana. Vamos falar, iniciar esse bate-papo falando sobre laboratório, falando sobre o que a gente deve encontrar. Doutor Lean, sempre aqui presente conosco. Mais uma vez, tudo bem. Veterinário das estrelas aqui, top das galáxias. Então, pessoal, eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre essa questão de laboratório. Vocês que são parceiros da Guararapes Vet Center, né? Na verdade, a gente tem essa parceria já ao longo aí de, eu acho que 2 anos, quase 3 anos. Quase 3 anos. Quase 3 anos. E muitos dos nossos exames, ou a grande maioria dos nossos exames, são processados por vocês. E eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre como é essa dinâmica de dentro do laboratório, falar um pouquinho como esse link entre clínica e laboratório, para a gente poder entender, e muitas vezes o tutor que está lá na ponta tentar entender como é que isso acontece, como é que esse processo todo acontece. Certo. Obrigado pelo convite. A gente se sente muito grato, né, pelo convite. Em relação à questão da logística, é interessante quando a gente pode abordar sobre isso, porque muitas vezes acontece, como a gente está direcionado não só para o médico veterinário, né, para os nossos colegas, mas também para os tutores, conseguir entender que a dinâmica às vezes ela não acontece de forma tão rápido e tão ágil, né, quanto alguns gostariam até mesmo que fosse, exatamente porque tem, né, um processo. Existe um processo. Então, no momento em que a clínica veterinária, o hospital veterinário, né, o nosso parceiro, o nosso cliente, ele entra em contato com o LCD, existe toda uma logística para se estabelecer qual é a rota, qual é o motoqueiro que está naquela rota, qual é o momento em que o motoqueiro vai conseguir passar naquela clínica, naquele cliente, para fazer a colheita daquele material, independente do material que seja, até esse processo acontecer e até essa amostra chegar, né, dentro do laboratório veterinário, existe todo esse mecanismo, todo esse processo. Então, assim, a gente tenta fazer com que essa logística seja a mais rápida possível. É legal, né, a gente até comentar sobre esse assunto, porque as pessoas muitas vezes não entendem a dinâmica de como acontece para o exame sair de onde está normalmente da coleta na clínica para o laboratório. Né? Que diferente da medicina humana, né, a gente tem que frisar bem isso aqui, quando o médico solicita o exame, nós vamos ao laboratório colher. Exatamente. Na veterinária, isso muda um pouquinho, né? Na maioria das vezes. Muitas vezes o PET já está na clínica, esse exame é colhido ou na própria clínica ou no próprio hospital e é levado ao laboratório através de um motoqueiro, enfim, através de um transporte para poder chegar. Né? Essa logística é diferente. Então, só te cortando, para poder as pessoas entenderem como é que funciona isso. Exatamente. Então, assim, é um ótimo comentário a respeito e a gente tenta prezar, assim, o máximo que a gente pode pela questão... É importante que a gente tenha uma boa logística e que a gente também tenha uma quantidade, vamos dizer assim, de motoqueiros trabalhando nas rotas, exatamente para que a gente tenha celeridade na vinda desse material para o laboratório. Como muitas vezes, assim, eu e Mirella, ou até mesmo a gente em relação à parte também que o nosso colega Robério trabalha lá, que é a parte de citopatologia e também de histopatologia, a gente preza muito pela agilidade do material, principalmente em situações, por exemplo, exame de urina, coagulograma. A gente tem assim, não é que a gente tenha uma logística específica, mas quando a gente verifica que existem esses materiais nas rotas, a gente tenta verificar a forma mais ágil com que ele possa chegar para que a gente possa fazer a parte analítica, né? Até porque são exames que não podem demorar para ser processados. Exatamente. Inclusive, é uma das coisas que a gente também acaba verificando muito na rotina da gente, que muitos veterinários têm essa dúvida. Muitos veterinários ligam perguntando: quanto tempo que eu posso coletar? Eu coletei uma urina tal hora. Eu ainda posso mandar? Entendeu? Então, assim, eles ligam para fazer esse tipo de pergunta. Isso é importante, né? A gente saber.
Porque a gente sabe que existe toda uma logística. Se esse material ficar muito tempo refrigerado ou estiver fora de temperatura adequada, a gente já sabe que a gente vai encontrar alterações. Então, toda essa logística é fundamental para isso. E o legal é isso, é porque as pessoas não entendem que o material a ser analisado é um material que ele tem que ser tomado vários cuidados. Por exemplo, o sangue... Dependendo do exame que vai ser feito, tem que ser coletado num tubo específico. O sangue não pode ser chacoalhado porque vai amolezar hemácias, enfim. O volume coletado, muitas vezes, ele é insuficiente. O pessoal até reclama aqui de mim pra caramba, porque eu coleto muito sangue dos animais. É um vampiro nato. Assim. Mas, enfim, a gente tem que, muitas vezes, fazer a coleta de acordo com a necessidade que o exame pede. E não é que você colete muito, na verdade, ele atrapalhando é só porque você coleta, na verdade, a quantidade adequada. Você coleta o que é adequado. Doutora, você não tá entendendo, doutora. Não, doutora, não tá. É porque às vezes... Não vai querer me pedir um perfil... Não vai querer me pedir um perfil daquele com um monte de analitos e me mandar um tubo, né? Tubo vermelho. Com tubo bem. Pronto. Não, mas às vezes é o tamanho do pé. Essa foi boa. Mas eu já vi esse cara com a seringa de vídeo correndo atrás de um gato. Não tá entendendo. Mas essa etapa pré-analítica ela é muito importante, né, para a qualidade do resultado do exame. Né? Então, muitas vezes, isso influencia muito no resultado que você obtém. Então, se você tem uma amostra de qualidade, né, que respeita todos os critérios que devem ser para aquela amostra, para o tipo de material que você está coletando, né? Então, assim, tem diferentes tipos de material que você tem que acondicionar em diferentes tipos de meio, né? Como o Rodrigo comentou, a questão do sangue, né? Dependendo do tipo de análise que tu quer fazer, tu vai utilizar determinado anticoagulante, né? Tem determinados coagulantes que você não pode utilizar em determinados exames. Então, esse cuidado pré-analítico, ele faz toda a diferença, né? Quando você tem um resultado. Exatamente. Então, muitas vezes, essa falta de atenção, né, ou às vezes a falta de conhecimento acaba prejudicando o material, atrapalhando porque muitas vezes vai ter que pedir uma recoleta, né? Então aquele exame que poderia ter uma velocidade, ele acaba tendo um atraso, né? E com isso o resultado acaba demorando mais do que deveria. A amostra acaba se tornando inadequada, né? Exatamente. E isso geralmente vai acontecer com um animal que deu muito trabalho para coletar. Na maioria das... Geralmente é uma tendência. Pode falar. E é incrível como não parece talvez tão recorrente, mas é muito recorrente. Sim. A gente gosta de dizer que 50% do exame ele vem no preparatório, né? Antes da gente receber a amostra. Porque quando a gente recebe ali uma amostra com quantidade suficiente, com a coleta mais tranquila, o que às vezes é complicado, principalmente gatos, enfim, né? Filhote também é mais complicado. E quando a gente recebe uma amostra com essa, digamos assim, essa pré-qualidade, já, digamos, meio que prioriza para a gente uma maior facilidade no processamento. Inclusive, até mesmo menor quantidade de hemólise, né? A lipemia é mais relacionada à questão de jejum, que é mais difícil na veterinária. Ou alguma né? doença prévia também, Ou alguma né? doença prévia. Mas, assim, por exemplo, questão de hemólise já é algo que a gente consegue já dar aquela diminuída. Vem uma amostra mais bem coletada. Hoje, dentro do laboratório, a casuística de problemas é muito grande? Com relação à quantidade? Não, quantidade, erro de amostra, tubo errado, situações pré-analíticas. Situações pré-analíticas, né? A gente recebe bastante casos em relação à falta de informações. E isso é um ponto muito importante que a gente sempre bate na tecla, né? Eu, no momento, eu cuido da página do LCD e eu estou preparando algumas postagens a respeito. E uma delas é em relação a esses cuidados pré-analíticos, né? Inclusive, com relação até mesmo à espécie. Às vezes a gente recebe uma amostra e aí pode não vir informando se é canino, felino. E aí na hora que a gente vai fazer o processamento, faz ali esfregar a sua leitura, a gente às vezes, não, isso aqui é um gato. Essa tá escrito cão, mas é um gato. Não, a gente liga e ainda pergunta, tem certeza que isso não é um gato? Não, mas é um gato, a gente tem certeza que é um gato. Uma vez eu peguei o nome dela era Belinha, não me esqueço. E aí tinha escrito canino poodle, tinha a raça. É um clássico, E Belinha canino poodle. Como não ser um canino poodle? Tem um poodle, vou botar Belinha. E aí eu lendo aqui esse esfregaço não é de cão. Liguei pra clínica. Doutora, você tem certeza que é um cão? Não, eu tenho certeza.
Não, mas isso não é um câncer. Eu fui procurar todo o processo. Aí ela ligou de volta. Mirela, desculpa, era um gato, porque eu analisei, peguei 2 animais seguidos do outro, aí tinha uma cachorrinha, mas a Belinha é um gato, desculpa, nossa. Não, então tudo bem. Eu estou chocado. Uma informação. Mas engraçado, porque é algo comum. Sim. Então, assim, é algo que você encontra com frequência Sim. dentro da rotina. E é algo que não deveria acontecer, porque isso prejudica completamente o resultado final da análise. E causa um atraso, né? Querendo ou não, a gente vai ali fazer toda a preparação, faz a leitura do exame, aí tem que... Você precisa parar, ligar para poder tirar aquela dúvida, Isso. né? E colocando mais outras situações de erros pré-analíticos, né? Tirando essas situações que a Mirela falou que são super importantes e que também muitas vezes tem a ver com a parte da requisição, né? Que não vem, vamos dizer assim, bem preenchida com as informações adequadas que a gente realmente precisa. A gente tem muita questão de volume insuficiente de material. E isso acontece muito, que a gente tem visto bastante agora na parte de urina. Tem assim, de uma forma geral, a gente está verificando que tem acontecido até mais vezes de mandar em volumes menores, inferiores do que 5 ml. Isso prejudica tanto a análise qualitativa do material quanto quantitativa, né? E aí a gente também vê outras situações de mandar, por exemplo, solicitando algum bioquímico, aí manda com somente o tubo, só o plasma. Manda só o plasma, e aí o bioquímico não pode ser feito do plasma, aí a gente tem que ter todo aquele trabalho de, não, doutor, a gente está ligando para lhe orientar, solicitar que você faça de tal forma e tudo e tal. Mas assim, a gente também tem o lado que os clínicos, eles também pelo menos a gente gostaria que eles ligassem mais. Com certeza. Sim. Por favor, liguem para os seus laboratórios com quem vocês trabalham, porque assim, é fundamental isso. Isso aí a gente já pega e corta situações, né, que poderiam dar problemas. Então, assim, tem clínico que liga assim, ele liga e pergunta, tô aqui com uma situação, eu não sei às vezes o que peço, eu não sabe solicitar um exame, tem uma dúvida, a gente orienta, situações até mesmo de, já ligaram para lá, principalmente para citologia, não sabe se faz cito, não sabe se faz uma biópsia, se bota para histopatologia, aí a gente fica naquela situação. É ótimo esse momento, a gente precisa disso, a gente é melhor esse momento do que as situações que podem ocorrer depois. Do que o exame chegar com problema e você não poder processar. Assim, analisando a evolução do laboratório dentro da medicina veterinária, vou colocar esse contexto aqui dentro do estado do Ceará, né? Como é que vocês veem essa evolução? Hoje, o médico veterinário, ele solicita mais exames, ele solicita menos exames? E uma pergunta que eu acho até pertinente. Vocês notam que o médico veterinário hoje, ele depende do exame para dar um diagnóstico? No sentido de, assim, não saber o que o paciente tem ou não ter a menor noção e apostar todas as fichas que aquele resultado vai resolver o problema do diagnóstico dele. Vocês notam isso? Quer falar alguma coisa, velho? Sim, com certeza. Porque eu vi o jeito dele ali, eu falei, não, acho que o Roberto assim, você tem que falar alguma coisa. Tem muito essa dependência e essa responsabilidade que muitos clínicos atribuem ao laboratório, né? Sendo que muitas vezes uma avaliação isolada, ela não representa o todo. Então eu preciso ter informações clínicas, epidemiológicas sobre a situação do paciente para que eu possa avaliar aquele parâmetro que eu estou recebendo de forma métrica, que eu estou medindo ali, né? Seja um exame bioquímico, seja um PCR, porque muitas vezes a pessoa, até esses dias a pessoa perguntou, se eu fizer um PCR para leishmania, ele vai me dar positivo, vai me dizer se é realmente a leishmania? Aí eu falei assim, se tem lá DNA do parasita, indica que o animal está positivo. Não tem meio termo. Ou ele vai dar positivo ou ele vai dar negativo. Então a gente vê que a oferta de exames, elas aumentaram bastante, então a gente tem muito recurso laboratorial, mas a gente tem bastante dificuldade por parte de muitos clínicos ainda em saber utilizar o exame. Tanto na forma de solicitar, por que eu estou solicitando aquele exame, qual o resultado que ele vai me atribuir e como que eu posso interpretar aquele resultado diante do meu paciente. Não simplesmente avaliar se é positivo ou negativo aquele resultado. Verdade. Então, essa interpretação ainda é um grande desafio.
né? E saber como eu vou utilizar aquele recurso. Será se realmente esse é adequado para esse paciente? Então, cada paciente ele tem um perfil. Então, eu tenho que tratar a medicina de forma individualizada, não de forma coletiva. Isso é verdade. Eu sempre falo assim, que realmente não adianta a gente solicitar um exame que a gente não vai saber o que é que vai vir naquele resultado. Então, é melhor, às vezes, a gente direcionar esse paciente para um profissional que talvez vá saber lidar com esse resultado do que segurar esse animal ali com aquele caso complicado sem a gente conseguir dar o direcionamento que precisa, né? Então, saber o que esperar e como agir em determinados resultados, isso é fundamental. Isso aí não existe medicina sem esse padrão de pensamento. Pegando assim, a biologia molecular hoje, ela é muito útil, né? E ela tem várias ferramentas que ajudam no tratamento de muitas doenças infecciosas, doenças oncológicas. E ainda há um desafio de muitos clínicos gerais, principalmente, né, que não atuam em uma área específica, então ele acaba não se aprofundando e muitas vezes ele quer adentrar naquela seara e ele não sabe como conduzir, né? Uma vez o cara me perguntou, ele queria fazer um teste para saber se o cão qual o risco daquele animal de ter câncer. Eu digo assim, mas tu fez primeiro o patológico? Vamos fazer a sequência, daqui a pouco tu chega lá, porque o cara queria fazer um mapeamento genético. Vamos pelo básico. Fazer o básico, né? Quer dizer, faz a biópsia, retira ali a mama, a gente avalia a histologia, depois, se for preciso, faz a imunistoquímica, e aí você avalia, depois você faz. Então, assim, não adianta pular etapas, né? Assim, você tem que dominar o básico, e aí, à medida que você vai dominando o básico, você vai evoluindo. Então, eu vejo que, às vezes, há uma sobreposição dessas etapas e que isso acaba prejudicando. A área laboratorial hoje, como um todo, ela tem uma evolução significativa. Dentro da medicina veterinária, isso é fato. Antigamente, muito antigamente, a gente se virava com um hemograma e era o que tinha, né, contado ali na câmara de Neubauer, aquela coisinha bem manual. manual. O doutor Maurício, quando se formou, o colega da gente aqui, ele não tinha hemograma disponível. Não tinha. Nessa época, até ele comentando que eles coletavam sangue do paciente, então coletavam hemograma ali, o tubo de hemograma, e levava à noite para um laboratório dentro de um hospital, um laboratório humano, para processar aquela amostra e poder ter um resultado que ninguém não sabe nem se era tão fidedigno assim. Certo. Então imaginem como a coisa tomou, né, uma evolução, e hoje a gente fala aí de uma gama de exames, uma gama de laboratórios que fazem todo tipo de exame dentro da medicina veterinária, e com certeza isso só vem a agregar. Hoje o LCD ele não só trabalha com a clínica de pequenos, ele não só trabalha com cães e gatos, ele trabalha com outras espécies. Sim, né? sim. Hoje, assim, se a gente for falar do leque de serviços que o LCD oferece, o que é que a gente poderia falar? Dos exames em si? Assim, de espécies que ele atende, de classe de exames, vamos supor, a parte hematológica, a parte bioquímica, a parte de anatomia patológica, enfim. Sim. Hoje, o que é que o LCD oferece? Bom, hoje a gente tem assim a parte de hematologia bioquímica, vamos dizer assim, que é o nosso carro-chefe, né? E a gente desenvolve a citologia e a histopatologia, que no caso o Roberto é responsável pelo setor, e a gente viu que a demanda, né, a gente teve um crescimento bem significativo dessa área, né, desse setor. A gente conseguiu perceber isso ao decorrer desses poucos anos que a gente está, né, funcionando. E a gente também passou a desenvolver também mais outros setores, né? Principalmente a parte de imunologia. Então, a gente dentro do laboratório, a gente também desenvolve as técnicas de ELISA e também a técnica de RIF, que é o exame de imunofluorescência, para a parte de leishmaniose visceral canina. Isso é muito importante falar e saber que esse exame ele é processado em Fortaleza. É processado em Fortaleza, dentro do laboratório do LCD. Nós temos lá uma equipe treinada, capacitada, que desenvolve as técnicas, e também nós temos a parte de leitura, que é feita pelos médicos veterinários, todos são treinados, capacitados para fazer também a realização da interpretação dos exames. E dentro ainda do setor de imunologia, que a gente desenvolve a leishmaniose, lembrando que a gente entrega o resultado em 48 horas, isso é muito importante. Isso é demais. Isso é bom, cria uma dinâmica boa Sim. também com as clínicas, os parceiros da gente, né? E a gente também desenvolve anemia em morbo. Então a gente é acreditado, né, credenciado para executar esses exames de anemia em morbo.
E nós temos lá toda uma burocracia, né, uma dinâmica que a gente teve que passar antes e que a gente passa diariamente para poder liberar esses exames, né? É tudo muito bem assim, criterioso, muito bem colocado, criterioso. E aí, eu acho que na parte de imunologia a gente cresceu bastante nessa parte, então a gente também não pode deixar de dizer que na parte de hematologia e bioquímica, a gente tem, assim, quanto às espécies que a gente mais atende. A gente atende principalmente, né, cães e gatos, mas a gente também tem a parte de equinos, a gente tem a parte de bovinos, né, os grandes animais também estão envolvidos nesse processo. Aves a gente não processa. Trabalha? Não. A gente trabalha com outras espécies de mamíferos, certo? Outras espécies de mamífero também a gente já também a gente tem trabalhado. Selvagens, silvestres? Não, selvagens e silvestres não. Tá? E aí, eu acho que, por enquanto. Calma aí também que a gente, né, vai completar 3 anos, né? A gente teve uma evolução muito boa, a gente teve um bom crescimento e a gente tem visto isso, né, ao decorrer do tempo. E eu acredito que a gente também desenvolve também a parte de hormonais, não são todos os hormonais, mas a gente tem alguns hormonais com os quais a gente vem trabalhando, né? Então, por exemplo, a gente faz T4 total para cães e gatos, a gente faz TSH canino, cortisol. A gente faz cortisol. Tudo leitura aqui. Tudo leitura aqui dentro do nosso laboratório. A gente passou por um treinamento pela própria empresa e aí a gente desenvolve dentro do laboratório. E a gente também tem o SDMA, né, que foi o primeiro que chegou. A parte de eletrólitos também a gente desenvolve dentro do laboratório. A parte de coagulograma, teste de compatibilidade. Então, assim, a gente está tentando o quê? Tentando agregar serviços dentro do laboratório, até porque a gente percebeu que isso é uma demanda do cliente. O cliente pede. Quanto mais coisas, eu já ouvi isso várias vezes, até porque eu faço visita aos clientes. Então, eles dizem para mim, quanto mais exames vocês fizerem, pra mim melhor. Porque eu não quero mandar pra canto nenhum. Se eu puder mandar tudo pra vocês, é a melhor coisa pra mim. Então, a gente percebe que quanto mais a gente... Também que a gente não pode ser agregando tudo, né? Tudo tem, né, que ser analisado. Mas a gente sabe que, obviamente... Mas aquilo que for viável e for necessário, a gente vai vendo quais são as possibilidades e vai tentando implementar, né? E quando a gente fala de controle de qualidade... A gente vê lá que no exame de vocês tem um selo de controle de qualidade. E assim, pro veterinário que está nos escutando, pro tutor que está nos escutando, fala um pouquinho sobre como é que funciona essa questão do controle de qualidade, quais são os fluxos, como é que é feita toda essa análise que garante o resultado e a confiabilidade de vocês. A preparação das máquinas, todo o maquinário, né? Obviamente a leitura é toda feita manual, os exames nós fazemos manuais, mas ele tem a pré-análise que são nas máquinas, né? E aí toda essa pré-análise a gente faz diariamente um controle, todos os dias, né? Tanto o maquinário de hematologia, bioquímico, até mesmo a preparação de exames que, digamos assim, seriam mais manuais, como raspada de pele, a gente tem um certo controle ali, até mesmo para preparação, pré-analítica para o pessoal, até já tem todo o treinamento, né? E aí tudo isso a gente observa e a partir do controle em todas as máquinas. Lembrando que o nosso controle, que ela falou, ele é diário. É diário. A gente faz questão de deixar assim bem claro que isso é diário. Por quê? Porque a gente vê o quanto que faz a diferença. Sim. A gente tá, vamos dizer assim, a gente que tá dentro do laboratório, né, a gente tem essa visão mais direcionada e específica para o que a gente está fazendo ali. Mas assim, para os clínicos que no caso não estão assistindo a gente, né, ou até mesmo até os próprios tutores, é importante a gente dizer que a gente tem esse controle diário, porque é isso que garante que nem a doutora Mirella falou, a gente tem a leitura do esfregaço, diferente da medicina humana, que o esfregaço só é feito quando existe, vamos dizer assim, uma dúvida, né? É uma exceção, a gente é regra. Todos os animais eles têm esfregaço. Todos os animais eles têm a análise do patologista. Às isso é fundamental. Exatamente. Às vezes 2 ou 3. Exatamente. E aí, assim, a gente precisa ter esse controle diário, porque é isso que vai mostrar pra gente e direcionar, ajudar a gente a direcionar a nossa conduta ali do dia a dia
e também poder a gente ter a certeza de que o que a gente está fazendo está correto, né? Ou pelo menos o mais correto possível, tá? A gente trabalha com máquina, né? Mas é por isso que existe o diferencial. O diferencial dentro do laboratório não são os maquinários, somos nós. Isso aí é fundamental. Esse é o diferencial. É o que eu sempre costumo falar para tutores. Tem muitos hospitais que vendem por aí aqueles exames rápidos. Vou fazer um hemograma aqui rapidinho, 10 minutos a gente tem o resultado. Beleza, isso é verdade. O famoso maquinograma. É isso aí. Até que ponto vale a pena, né? Então, assim, a gente como profissional, a gente se sente muito seguro tendo justamente essa análise de um patologista por trás de toda o laudo que vem ali pra gente impresso no papel, né? Não é algo tão simples que você bota na máquina, vai só copiar os resultados e colocar na planilha ali para te dar o resultado. Não, é fundamental essa análise que o patologista vai fazer lá manual. Isso torna o processo muito mais confiável, né? Tanto para o tutor que está recebendo o exame, quanto para a gente que está analisando esse exame e vai definir um tratamento para aquele problema, caso tenha, né? Então, a presença do patologista fazendo esse padrão de exame, que eu vejo hoje que é algo que muitos locais estão meio que fugindo disso, né? Eu acho que isso aí é fundamental e deveria ser assim em todos os locais. Deveria ser uma regra. Tem uma frase que a gente usa que é a seguinte: máquina não faz hemograma. Exatamente. É quase um louco, assim. Porque já tem hepatozum, erlíquia, babésia, nada disso a máquina vai constar. Exatamente. Já cheguei a pegar casos em que o paciente está 100% bem e quando você olha na lâmina tem hepatozum. Entendeu? E aí é algo que a máquina não vai conseguir ler. E as alterações morfológicas? Alterações morfológicas, dependendo do tipo de anemia que se não apresente, as leucemias, né, do animal. Não vai dar problema não. E existem situações assim que são muito... Ele falou aqui agora de leucemia, é muito bom a gente trabalhar, é que eu acho que nem assim é o momento de vocês aqui na Guararapes. Vocês têm pessoas com várias especialidades, os colegas, vocês têm a oportunidade de trocar ideia, de conversar bastante. Isso é muito bom lá. Então, assim, já aconteceram situações, por exemplo, de eu pegar, tá fazendo uma análise de uma urina e tá achando as células muito atípicas, muito diferentes da morfologia normal. E aí a gente poder contar com a ajuda do Roberto. Ei, Roberto, vem aqui, dá uma olhadinha aqui. Aí às vezes não tá lá, eu ligo pra ele, Avatar, faz tal coisa, cora assim. Aí eu vou lá, coro, olho, vejo se é isso mesmo, a gente deixa a lâmina pra ele olhar. Então isso também é muito bom, porque a gente pode dar uma resposta pro cliente. A gente já chegou a conseguir ajudar clientes a chegarem a um possível diagnóstico, né? Ou chegar até mesmo no diagnóstico, exatamente numa situação assim. Faça uma coleta de tal forma, mande para fazer uma citologia, a pessoa foi lá e fez, entendeu? Então, assim, isso tudo também é importante, assim como é importante aqui para vocês, pra gente lá também é muito bom. Bom, falando de controle de qualidade ainda, o que é importante? Assim, controle de qualidade é importante pra gente, porque gera uma confiança absurda, e essa parceria que é indiscutível. Mas fora os controles internos, que vocês citaram bem, acredito que deva ter controles externos também. Como é que funciona essa dinâmica? Pronto. Nossos ensaios de proficiência, que envolvem, no caso, a empresa que é a Controlab, a gente trabalha com eles desde que a gente deu início no laboratório. E anualmente eles emitem certificados que, por exemplo, no caso o LCD tem certificados de 2021, tem um certificado de 2022 e o certificado de 2023, certo? Eles saem de forma anual, porém, a Controlab ela faz um monitoramento trimestral. Então, trimestralmente, a gente recebe no laboratório amostras, que são amostras biológicas, e que eles encaminham sangue de canino, sangue de cavalo, né, equino, também felino. E existem algumas provas, prova teórica, você tem que entrar dentro do site, às vezes tem até mesmo questionários, e é a gente mesmo que faz essas provas, e ali eles vão fazendo pontuações, isso envolve pontuações. E você tem que chegar numa determinada pontuação para que você possa ser certificado por eles. Então, assim, a parte de controle externo, ela funciona basicamente dessa forma. Então, anualmente a gente tem esses encaminhamentos dessas amostras pela empresa Controlab e a gente vai fazendo de acordo com o que vai sendo solicitado. Então, assim, o controle de qualidade ele é feito em duas pontas, tanto internamente por vocês, com toda a checagem que vocês fazem, e também por uma auditoria externa. Isso. É mais ou menos isso. E o que é interessante também é que, assim,
a prova, vamos dizer assim, essas provas, esses testes que a gente faz, eles envolvem não só testar o maquinário que você utiliza, mas ele envolve testar o profissional que está envolvido naquela dinâmica. Então todas as cadeias... Exatamente, então consegue envolver toda a parte laboratorial, tanto a parte de maquinário e de pessoas, né? No caso, nós patologistas que precisamos fazer essas avaliações, né? Como se fosse uma avaliação de proficiência. Né? Você recebe, o cara já sabe quais os parâmetros que vai dar naquele exame, daí ele manda para você repetir. Né? Isso é um controle externo que é feito mundialmente. Se você vai fazer algum tipo de avaliação externa, tipo para ser admitido em algum laboratório, geralmente eles passam por esse processo. Né? Recentemente eu passei por isso. Eu presto serviço para um laboratório fora e aí eles me deram 5 lâminas de histologia, que eles já tinham um diagnóstico prévio, e daí eu fiz a descrição e encaminhei para eles, e aí eles depois me mandaram o retrato, tá aqui, o nosso relatório bateu com o seu. Então, e da mesma coisa se faz para um hemograma, para a citologia. Né? Então, inclusive a Controlável ela utiliza ferramentas hoje, né, com o processo de digitalização, né? Hoje as lâminas histológicas, patológicas e também a parte da patologia clínica, né? É um processo que está começando ainda bastante incipiente, mas ele já tem lâminas digitalizadas. Né, que isso facilita, né, você entra, você descreve aquela lâmina. A gente consegue fazer toda a análise, toda a análise morfológica e diferente. A contagem diferencial, a gente faz tudo pelo computador. Muitos laboratórios hoje, eles já fazem esse processo de digitalização. Pô, muito legal, porque facilita, já pula uma etapa. É demais, dá muita agilidade, porque você pode estar em qualquer local, você entra, liga o login no sistema, acessa o caso, descreve e manda o áudio. Hoje em dia você tem um microscópio no computador, né? Basicamente. Sim, eu faço todo dia. Muito legal. O mais interessante também é que, assim, só para acrescentar, na parte de avaliação dos maquinários, a própria Controlável, que nem o Roberto colocou muito bem, eles têm todos os parâmetros para os diversos tipos de maquinários que você pode trabalhar dentro do seu laboratório. Então, antes de você fazer as provas, eu tenho que me certificar de que dentro do sistema consta o maquinário e o equipamento que eu trabalho de acordo com a metodologia que eu trabalho, para que ele possa, na hora de fazer a minha avaliação lá, ele entender se está realmente dentro ou fora dos parâmetros, se realmente estão ou não aceitáveis e me dá nota. Por isso, então ele dá uma nota para a gente. Além dessa avaliação prática, tem aquela avaliação teórica também, né, que a gente fez, respondendo quesitos. Eles mandam os quesitos, questões teóricas que você tem que responder e enviar para eles. Também. Aí, assim, eles vão diversificando. Então, por exemplo, quando teve mais a ver com a área do Roberto, preenche esse questionário para mim. Isso. Aí mudou, foi para outra área e falando, preenche aqui para mim esse questionário que tem mais a ver com a tua área. Então, isso é bacana porque gera pra gente uma confiabilidade. Isso eu tô colocando na ponta de cá, como a pessoa que recebe o resultado. Gera uma confiabilidade em saber que a gente pode confiar, pode contar, pode saber que aquele resultado é real e que aí a gente pode realmente passar aquilo para o tutor e seguir com possível diagnóstico, com possível conduta clínico-terapêutica. Isso é muito bacana. Eu tive a oportunidade, acho que você ainda não foi lá, né? Eu tive a oportunidade de conhecer o LCD, fiquei encantado. Né? Foi um convite, inclusive, tive com o Roberto lá. Que nós já fizemos de novo para vocês. Vem aqui, fica registrado. Fica registrado. Vamos marcar uma nova visita lá. Novamente. Mas é muito legal. É importante essa troca, né? Esse conhecimento da estrutura e entender como é que funciona, né? Porque você começa a ter outra dimensão. Sim. E também o contato. Quando você tem o contato direto do clínico com o patologista. É fantástico. É assim igual. Essa dinâmica. Eu me lembro de um dia ter ligado pra você, foi com você, não falei? Foi com o Aldo que eu li. Eu liguei pra você, eu liguei pra você. Ligou já. É assim, brincadeira, gente. E eu tive a suspeita na lâmina que talvez fosse um paciente com linfoma, né? E aí eu liguei, e aí ele me confirmou que era um paciente que estava em tratamento. E assim, esse contato é muito bom, porque às vezes você não tem um contato com o clínico e fica aquela coisa muito distante, você não consegue fechar um diagnóstico. E é tão bom você chegar, é o seguinte, eu encontrei isso aqui, já, o que você acha? E aí a gente consegue às vezes até mesmo fechar um diagnóstico, auxiliar, né? Dar ali um auxílio no resultado. No norte. Eu sou um idealista. Aí, assim, analisando o crescimento da medicina veterinária, o crescimento dos hospitais veterinários hoje, o crescimento dos próprios laboratórios,
Vocês acham que existe a tendência de acontecer como acontece na medicina humana, o quê? Os laboratórios se instalarem dentro dos hospitais para poder facilitar a dinâmica do atendimento? Vocês acham que isso é possível? A gente, inclusive, estava até comentando aqui nesse... Debatendo. Né, debatendo, inclusive, fazendo né, um comentário aqui a respeito dessa situação. Inclusive, até o Roberto também colocou algumas coisas importantes e interessantes. Às vezes, assim, primeiro que cada um no seu, né? Cada um no seu quadrado, vamos dizer assim. E às vezes a pessoa ela tem que fazer primeiro, inicialmente querendo ou não, tem que fazer uma avaliação se realmente é uma questão que vale a pena. Vale a pena eu montar, fazer um investimento na minha estrutura e colocar um laboratório de análises clínicas para funcionar? O que eu vou precisar? Não, mas eu acho que você não entendeu. Eu não digo, vamos supor, eu, Hospital Guararapes Vet Center, montar um laboratório meu. Mas eu, Hospital Guararapes Vet Center, ter uma parceria com o LCD e o LCD colocar uma unidade do LCD dentro do Guararapes. Entendi. A dinâmica seria essa. Porque imagina hoje, vamos falar de alguns hospitais aqui dentro de Fortaleza, sei lá, o Grupo Otto, alguns têm laboratório próprio, mas outros não. Outros são laboratórios humanos, já conhecidos, Lab Pasteur, Clementino Fragra, enfim, outros, que são instalados dentro daquele hospital e fazem a rotina daquele hospital. E aí a pergunta seria nesse contexto: vocês acham que essa tendência também é uma possibilidade dentro da medicina veterinária, para futuro, obviamente? Entendi. Eu acho que uma possibilidade é assim. Não tem como deixar de pensar que existe essa possibilidade. Eu acho que isso pode acontecer. Aí também, querendo ou não, vai também ter que existir uma certa avaliação. Por exemplo, você ter uma estrutura, vamos dizer assim, uma unidade, né? Dentro de um local que você tem uma boa rotina, que você tem uma frequência, que você tem um funcionamento de 24 horas, a todo momento pode estar entrando paciente, ou para ficar internado, ou simplesmente para precisar fazer um exame de repente mais específico. Pode ser que dentro de uma estrutura assim, seja viável você montar uma unidade, uma pequena unidade. Uma pequena unidade. Não é uma unidade porque, assim, completa, mas uma unidade não tem como ser uma estrutura completa, né? Mas pode ser uma estrutura de suporte. Por quê? Porque você tem um funcionamento, uma clínica ou um hospital que está trabalhando ali 24 horas e existe uma demanda. Normalmente, o que a gente vê na medicina, por exemplo, esse tipo de estrutura é uma estrutura de repasse de alguns exames e de execução de exames básicos. Então, exemplo, hemogramas e bioquímica básica, executa ali. Um exame mais complexo, já encaminha para a matriz e aí já roda. Então, seria mais ou menos nesse contexto. Eu acho que seria viável, sim. Eu acredito que sim. Eu sou idealista, eu sou um visionário nesse sentido. A medicina veterinária está crescendo muito. Eu acho que para todo mundo. E tem também um fator que também é muito interessante, que eu acho que até que a gente comentou na última vez que a gente se viu, que foi o fato de você estar dentro do local onde você executa os exames. É perfeito, porque você vai ter toda a clínica, todo o histórico, toda a anamnese daquele animal. Qualquer dúvida que você tiver, você já está em contato com a equipe que está trabalhando em cima daquela situação. Você já faz uma pergunta, já tira uma dúvida e tudo isso vai direcionando o seu diagnóstico. Então, assim, de certa forma, isso também facilita bastante. Você ter uma unidade dentro de uma clínica ou um hospital que funciona 24 horas é muito bom também. Muito bacana. Muito bacana. Bom, eu queria agradecer demais a presença de vocês aqui hoje. Eu acho que a gente tinha assunto aqui para falar. Sim. Né? Uns 10 podcasts. Ainda mais quando o papo flui, uma conversa bacana. E é bem legal. Eu queria que vocês deixassem um comentário, uma palavra para quem está nos assistindo, seja médico veterinário ou seja tutor de pet, mas falando um pouquinho da importância do exame laboratorial nas diversas áreas, né, que hoje veio para complementar essa dinâmica do atendimento clínico. A verdade é que, querendo ou não, né, sempre tem aquele caso de que a clínica, sim, é a soberana ainda, mas que a gente vê que a parte laboratorial ela anda de mãos dadas com a clínica, né? E é imprescindível muitos dos casos que a gente pega que é necessário uma análise laboratorial, um hemograma, um bioquímico, analito, até mesmo outros tipos de exames, citologia, enfim.
E é importante sempre o clínico lembrar dessa necessidade, né? É quase que obrigatório, né? Em todos os casos, da gente já ter ali uma junção tanto laboratorial com a clínica. Eu acredito que é mais do que importante. Doutora Avatar, algum comentário? Assim, na verdade eu tenho vários passagens porque assim, primeiro que a gente sabe da fundamental importância que é a gente ter o feedback com os médicos veterinários. Sim. Então assim, se a gente tivesse que passar uma mensagem ou dar algum recado ou até mesmo assim, dicas, seria muito importante que a gente pudesse melhorar a comunicação. É uma maior proximidade. Para melhorar a proximidade e para também os nossos clientes eles se sentirem mais à vontade, até mesmo para saber como fazer uma determinada coleta. A questão da requisição é extremamente importante, então às vezes a gente vê a falta de informação ali, aí traz toda uma situação que a gente precisa estar entrando em contato para poder ter mais informações, para a gente poder ter certeza do que a gente vai precisar fazer, né? Então, e assim, a comunicação para a gente poder evitar certas situações que podem acontecer na fase analítica do processo e não, né, na fase pré-analítica. Então, assim, a gente verifica que tem essas situações que a gente já falou, de estar coletando de repente num tubo inapropriado, volume que não é adequado, quer fazer um determinado exame, mas aí manda no tubo errado, né? Então são coisas que a gente pode já ali filtrar numa simples conversa, numa simples ligação. Então acho que é fundamental a gente tentar melhorar, estreitar o laço entre o cliente, independente do que ele seja, se é consultório, se é clínica, se é no hospital, enfim, mas com o laboratório, que ele possa se sentir à vontade para tirar as dúvidas dele, né? A gente vê diversas situações, a gente já tratou aqui de algumas delas, né? Teria muito mais coisas para a gente falar, mas eu acho que a comunicação seria assim um ponto-chave para a gente melhorar bastante coisa no nosso processo. Robério? Acho que a palavra que a gente tem que trazer é justamente esse acesso, né? Que se você tem dúvida em algum processo, né, consulte, não tenha vergonha de consultar, né? É melhor você fazer a consulta e fazer o procedimento de forma correta do que ter que repetir, né, ter que atrasar muitas vezes aquele tratamento que poderia ser agilizado, né, com a coleta de forma correta. Então a gente vê muitos erros, né, por falta de conhecimento. Então assim, eu acho que buscar informação junto ao laboratório, a gente está sempre disponível, né, para responder dúvidas, tirar quantas vezes eu ligo, respondo mensagem no WhatsApp, né, assim, justamente para ajudar, porque isso vai me ajudar, né? Então assim, quando eu recebo uma amostra que vem com uma boa qualidade, eu consigo entregar um resultado com boa qualidade. Eu sempre digo, o meu resultado depende da amostra que eu recebo, né? Então assim, se eu tenho uma amostra boa, com uma população celular suficiente para me ter uma segurança de afirmar um diagnóstico, né? Então assim, isso gera um diagnóstico melhor quando eu tenho uma amostra boa. Então a gente sempre tem essa preocupação e muitas vezes, talvez por não compreender os processos, não entender como funciona e a necessidade que a gente tem de ter um material de qualidade, muitas vezes os nossos colegas, né, acabam negligenciando nessa relação e pode prejudicar o paciente, né, que é o nosso objetivo, é sempre trazer um melhor tratamento, trazer uma conduta diagnóstica para que auxilie o clínico, o oncologista, né, independente do tipo de tratamento, mas que o objetivo principal do laboratório é trazer essa informação que venha a acrescentar na suspeita clínica, que venha a fomentar, né, esse diagnóstico e, consequentemente, gerar um tratamento e a recuperação do paciente. Show. Essa comunicação com o cliente é extremamente importante porque, além dessas questões que a gente já colocou aqui, a gente verifica que os próprios clientes, né, que no caso são os nossos colegas, eles têm também dificuldades, às vezes, em entender que tem certos exames, mais do que ninguém, o Roberto entende perfeitamente isso que eu vou colocar, que eles têm suas limitações. Os exames, eles têm limitações. Fato. Entendeu? Então, assim, muitas vezes a gente recebe ligação, mas por que não deu para ver tal coisa? Mas por que não deu para fazer não sei o quê? Aí a gente tem que ter todo um cuidado de
saber como falar, explicar, tudo pelo telefone, a forma como a gente vai explicar para poder a pessoa conseguir compreender do que a gente está, né, tratando ali naquela ligação. Então, assim, os veterinários eles também precisam entender que tem exames que são limitantes, existem suas limitações. Eu não posso ir além daquilo, mas não é porque eu não quero, é porque não dá. Não dá, entendeu? E assim, às vezes não é o não dá, não só pela técnica em si, mas é porque às vezes também você me mandou um material que ele não está adequado para eu analisar. Então, porque muitas vezes o exame não é apropriado para dar o diagnóstico que a pessoa quer. Entendeu? Então, assim, tem essas situações. Então, às vezes, a gente também precisa estar estreitando mais ainda um laço com o cliente para poder tentar explicar para que ele entenda que não é porque Avatar, ou Rodrigo, ou Roberto, ou Mirella não quer fazer. Não é isso. É porque ou a técnica tem limitação, ou o próprio material que você me encaminhou está me limitando em fazer um bom diagnóstico para você. Então, acho que essa também é uma outra situação entre as outras milhares que tem na minha cabeça. Se deixar, vai. Eu trouxe 10 pontos marcados no meu telefone celular. A pessoa estudou sobre o tema. A pessoa estudou sobre o tema. Não, pessoal, mas como eu falei, é um assunto muito bacana, porque é difícil ter essa relação clínicos, laboratório, conversando numa mesa. Normalmente a gente não conversa, normalmente a gente não discute, e conhecer um pouquinho sobre cada lado, principalmente do lado de vocês, que é aquele lado que está ali, que ninguém vê, que ninguém sabe o que é que está acontecendo, mas que é um trabalho super importante. É muito bacana, e era isso que a gente queria passar para o nosso público, né? Para as pessoas que nos assistem, seja médico veterinário, seja tutor de pet, seja apenas um entusiasta que quer conhecer um pouquinho mais sobre a medicina veterinária. Então a gente poder estar falando um pouquinho sobre o que é que acontece, como é que se passa a rotina dos médicos veterinários. Eu só tenho a agradecer a vocês por estarem aqui hoje, por a gente poder conversar sobre esse assunto. Agradecer ao LCD por ser parceiro da gente, né, parceiro da Guararapes, por a gente estar caminhando juntos praticamente os dois ao mesmo tempo. Né? Na época que a Guararapes inaugurou, foi mais ou menos a mesma época que o LCD inaugurou, e desde então a gente vem caminhando juntos e cada um é levando o outro. Isso para mim é muito importante, ter esse apoio de vocês e poder estar contando com vocês. Você que não nos segue ainda, né, não deixa de nos seguir, vai lá no Instagram, a gente vai colocar aqui o contato de todo mundo. Se você teve alguma dúvida, ficou algum questionamento, pode perguntar via Instagram, pode colocar aqui nos comentários no próprio canal do YouTube, mas não deixe de perguntar, isso é importante pra gente, e vai que de repente a gente monta outro podcast, vem todo mundo novamente e a gente bate mais um papo, vai ser muito bacana, tá bom? Agradecer mais uma vez ao LCD, a gente vai também deixar o contato aqui do LCD, tá bom? Nos segue, compartilha, deixa teu like, teu joinha, sinal de fumaça, e até a próxima, pessoal.